Graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento de estarmos com a lição da Escola Bíblica Dominical, trazendo uma reflexão para este domingo. E a lição 6 está trazendo para nós exatamente o Filho é igual com o Pai. O ensinamento escriturístico que a gente precisa trazer em nossa mente, de que falar que Jesus é o Filho de Deus, mas negar que Ele é Deus, é uma contradição em si mesmo. Nós precisamos afirmar que o Filho de Deus é Deus, porque Ele não é criado, mas Ele é gerado do Pai. E essa é a revelação que temos para nós, como Pai e Filho, para que entendamos na nossa linguagem a melhor maneira de poder trazer um entendimento com respeito ao eterno. Você já parou para pensar que como você entenderia e abarcaria com explicações o infinito? Ora, se você pensar no infinito, você pensa que vai andar 100 mil quilômetros por hora, 10 bilhões de anos na velocidade da luz. E onde vai chegar? Vai chegar numa parede e depois dessa parede vai ter mais 100 bilhões de anos-luz? Então, só pensar no infinito, nós já não conseguimos abarcar. Imagina o Deus que se revela como trino. A gente colocar em nossa mera explicação e dizer que e trazer conceitos contraditórios e heresias que são algo contra o ensinamento bíblico. Então vamos ao texto deste dia. Diz assim o texto áureo: mas o Filho do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Essa palavra aqui, Hebreus está repetindo Salmos. Está falando sobre a pessoa de Jesus e o seu reinado eterno. O próprio Deus falando de outro Deus. Olha só. É por isso que isso encabula a cabeça de muitos rabinos, de não entender esta revelação, parecendo que Deus está falando de outro Deus, mas a realidade que a pessoa de Jesus, Ele é o próprio Deus revelado na unidade da pluralidade da divindade. E é isso que nós precisamos trazer em mente. Uma realidade que nós precisamos trazer na nossa mente é fazer uma distinção entre a igualdade da natureza de Jesus e a identidade da natureza. Olha só, igualdade de natureza e identidade da natureza. É aí que muitas pessoas não sabem fazer essa distinção e caem no processo ou no entendimento de heresias e vivem a heresias. E isso é que nós precisamos trazer em nossa mente, que hoje nós temos as antigas heresias da velha serpente que é Satanás, desde milênios atrás. Hoje estas heresias ainda estão, mas travestidas de outros nomes, de outras religiosidades, de outras religiões. E nós, como cristãos, precisamos trazer o entendimento bíblico, a verdade escriturística como a nossa única regra de fé. E aí que nós vemos uma realidade que é ensinado na revista sobre as heresias desse tempo, chamado subordinacionismo, aonde diz que há uma subordinação do Espírito Santo a Jesus e de Jesus a Deus. E aí eles nessa conversa conseguem trazer, destrinchar uma situação que não deveria ser destrinchada, porque não há como fazer uma separação da deidade de Jesus e do Espírito Santo com o Pai, porque os três são um. Há uma unidade na Trindade, uma pluralidade do qual é uma unidade composta. Mas não estamos falando precisamente da Trindade, estamos falando
da igualdade de Jesus com o Pai. Tragamos isso em nossa mente, em nosso entendimento, que o assunto pertinente hoje é aquilo que muitas pessoas querem diminuir Jesus a uma criatura e fazer essa separação de que Deus é uma coisa, Jesus é uma criatura, Deus, e Deus é uma divindade que é o Pai. Cuidado com isto, cuidado com esse entendimento, porque leva a pessoa a crer em vários deuses. E é isso o erro que nós iremos ver um pouco à frente sobre esse subordinacionismo, aonde as seitas têm prendido pessoas e têm trazido muita confusão. Entendendo a igualdade da natureza e a igualdade de identidade, não é? Essa identidade de natureza, nós podemos perceber de que o filho é igual ao pai na essência, por natureza, e na identidade, no relacionamento. Isso é a parte principal aqui do tópico 1, a doutrina bíblica da relação do filho e do pai. Jesus, ele trazia isso, eu e o Pai somos um, e a verdade que nós precisamos ensinar, aprender e entender é de que esse relacionamento do filho com o Pai, ele é tão íntimo que carrega em si essa única identidade, essa natureza de identidade, ou melhor, essa identidade de natureza é a realidade do que Jesus, com o Pai, trazia para cada um de nós, ao dizer, eu faço o que o Pai faz. O Pai trabalha até hoje e eu também. Jesus, ele tem essa intimidade que só é dada a quem é gerado de Deus e não criado por Ele. Jesus tem esse relacionamento, essa doutrina bíblica da relação do filho com o pai, traz isso, uma relação de alguém que é gerado e não criado. E é aí que mora o perigo daqueles que estão dentro desse subordinacionismo, pregando essa diferenciação. Nós precisamos trazer em nosso coração de que aquele que foi enviado de Deus, Jesus, ele é o próprio Deus manifesto em carne. O que João diz, o verbo que se faz carne e habita entre nós, eterno igual ao Pai, eterno na divindade, como o Espírito Santo é eterno, o Pai é eterno, Jesus é o Cristo de Deus eterno. Jesus é gerado no ventre de Maria, a parte humana do Cristo, que é eterno, que não é criado, mas gerado do Pai. É o Cristo da eternidade. Nós, por exemplo, somos imagem e semelhança de Deus. Já pensou nisso? Como imagem e semelhança não somos iguais, mas semelhantes, é diferente a palavra. E como semelhantes nós temos 3 essências, espírito, alma e corpo. É por isso que a maioria dos que trazem heresia negam a existência de 3 essências em nós, espírito, alma e corpo. Dizem que a alma acaba e que é só espírito e corpo. Alguns defendem até só o corpo, outros só o espírito. E é uma realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida, de que nós estamos na posição de imagem e semelhança de Deus. 3 essências. Deus também tem 3 essências, manifesto em 3 pessoas. Nós somos 3 essências e uma pessoa. Deus é uma essência só, uma divindade só, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem esta capacidade. Como eu disse no começo, dá para nós abarcarmos em nossa mente o infinito? Não dá. Não sabemos explicar o infinito. Imagina quem criou o infinito, que é esse Deus que se revela como 3 pessoas numa divindade só. É por fé. Por isso que somos chamados a caminhar por fé. Mas a Bíblia traz
para nós esse entendimento e esse ensinamento de que os três são um, mas especificamente nós estamos falando do Filho e do Pai nessa lição. Então Jesus mesmo diz: eu e o Pai somos um. Não era simplesmente um na unidade de pensamento, mas um na natureza, na identidade de natureza. A natureza, a igualdade de natureza tem a ver com a mesma essência. E a identidade de natureza tem a ver com o mesmo pensamento, ensinamento. Jesus, ele tem um relacionamento tão natural e íntimo com o Pai, que ambos têm o entendimento em si mesmo de todas as coisas. Não precisa um perguntar ao outro o que o outro vai pensar ou fazer, porque estão na mesma posição de deidade. E muitos que pregam as heresias dizem assim: mas Jesus disse que o dia e a hora da sua vinda ele não sabe, só o Pai. É porque a explicação é porque Jesus estava em carne e esvaziou da sua glória, mas ele, ao retornar ao corpo glorificado, ele volta à sua deidade. E essa identidade de natureza, ela nunca foi interrompida, e nem a sua igualdade de natureza. Trazendo isso em mente, a gente está muito à frente de muitas pessoas que, não identificando essas duas especificações, elas se interpolam em tantas ideias, se atropelam em tantas heresias e ensinamentos não bíblico, não escriturístico. Jesus, ele com o Pai é revelado na unidade da pluralidade. E aí nós vemos aqui o ponto 2 trazendo o sentido teológico, o significado teológico disto, que Jesus, ele começa a explicar e a dizer para aqueles que estão com ele ali. Ele diz, olha só, em João 16, 28, eu saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e volto para o Pai. É Jesus trazendo a sua deidade, reafirmando a sua deidade. Ele ainda diz assim, dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Tanto é no original que ele se fazia igual ao Pai, e ele dizia exatamente isso da sua deidade, que pegaram em pedras para apedrejá-lo. Se Jesus não estivesse dizendo isso, se ele estivesse dizendo assim, a minha igualdade com o Pai é porque eu tenho o mesmo pensamento que o dele, eles não pegariam em pedra. Mas ele estava exatamente se colocando na revelação da sua divindade. Eu e o Pai somos um, em igualdade com o Pai, eu vim do Pai e retorno para o Pai. Esta era a oposição daqueles judeus naquele tempo, exatamente porque ele estava se revelando, ele estava falando em aberto da sua divindade. Outro ponto, o 3, o Filho é Deus. Filho é Deus em uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Isso quer dizer, Filho unigênito é o único que é gerado do Pai. Por isso, ele é o único capaz de morrer por nós, porque ele é o Filho unigênito do Pai, que a partir da sua obra cria outros irmãos. A partir da sua obra, ele traz pelo novo nascimento irmãos. Isso quer dizer que nós temos, por Jesus, que é o segundo Adão, o Espírito vivificante, que nos eleva ao padrão de filhos amados de Deus, co-herdeiros com Cristo, irmãos de Cristo. Mas não quer dizer que nós somos elevados à posição de deuses. Somos o Deus único e verdadeiro, não. Mas Jesus o é, porque gerado do Pai,
nessa revelação da sua deidade, Deus próprio testifica de Jesus nos Salmos. E há um paralelismo que quer dizer, ele fala algo explicando outra situação, e ele diz aí, ó, se você vê, teu Deus, Deus falando de Deus, olha só, teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então parece nos Salmos 45, versículos 6 e 7, de que no versículo 6 Deus está falando de um outro Deus no versículo 7. Ao versículo 6 e o 7, se você for olhar com toda a sua calma aí em casa, parece um Deus falando de outro, não é? Mas não há isso. Por quê? Porque a revelação genérica bíblica mostra que esse Deus plural está falando de si mesmo na pessoa de seu filho. O filho fala do pai, o pai testifica do filho. Essa é a realidade bíblica. Olha só. E os próprios rabinos têm ficado num estado de intriga, não é? Há intrigado na mente de muitos rabínicos, porque um Deus falando de outro Deus, já que eles não creem que Jesus é o Deus que se revelou para nós, não é? Parece há uma contradição entre eles. Eles ficam intrigados sobre este salmo, porque a realidade da revelação é de que este Messias tem o trono eterno, ele tem sua natureza com o Pai e sua identidade de natureza pelo relacionamento do qual o Filho tem com o seu Pai, já por natureza, já por geração e não por criação. Jesus, gerado de Deus, o Cristo eterno, que é gerado do Pai. Então, essa unidade nos mostra uma pluralidade. A divindade é demonstrada em que o Filho tem a mesma essência do Pai, não por criação, mas por geração. E é aí que nós precisamos trazer à nossa mente todos os dias de que nós servimos a um único Deus e não a dois deuses. Esta revelação, ela é importante para a nossa vida. Por isso nós estamos aprendendo a palavra de Deus para nos posicionarmos com relação aos que trazem esse subordinacionismo disfarçado hoje de outras religiões, do qual nessa revista é mencionado bem, que é o islamismo e o jeovismo, que batem a porta geralmente sábado e domingo das nossas portas, trazendo esse tipo de heresia e fazendo uma distinção tal que tenha vários deuses e não um só Deus. É isso que nós precisamos trazer sempre em mente. Então, trazendo isso, que Jesus ele é da mesma substância do Pai e de que há uma unidade na pluralidade revelada a nós, que é a Trindade, nós precisamos nos opor àquilo de que os hereges fazem e falam contra o mundo cristão, de que essa heresia traz uma dualidade de deuses, como se há um Deus maior e um Deus menor. Esse é um dos problemas e do ponto nevrálgico que a gente precisa sempre tocar e resistir, de que não há uma dualidade de Deus, não há o Deus maior e o Deus menor, como se houvesse um Deus secundário. Jesus não é um Deus secundário. Jesus é o Deus da pluralidade, o da mesma divindade. Você tem crido assim? Você
busca compreender assim, por isso é necessário nos aprofundarmos no ensinamento das Escrituras, para que a gente não caia no meio de tantas situações de heresias e situações que são contrários ao ensinamento bíblico. Então, para a gente terminar, olha só o que vai aqui sobre estas heresias, não é? Uma realidade que eles ensinavam desde já do tempo, lá no começo, no tempo de Jesus, né? Pelos filósofos como Orígenes e tantos outros, eles tentavam trazer essa ideia do subordinacionismo, de que há um Deus secundário, de que a divindade é dividida e há algo secundário. O islamismo mexe com isso e, infelizmente, fazem pior do que o próprio adversário das nossas almas, do que Satanás. Por quê? Porque eles dizem que é uma heresia dizer que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o unigênito do Pai. Eles creem até como ele um Messias, mas não creem como ele em divindade. Mas olha só o que o próprio texto bíblico em Marcos 5,7 diz, que até Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Então, é lamentável dizer que os hereges desse tempo, eles trazem algo que nem o próprio Satanás fala, ou ensina, ou aponta. É claro que por trás de toda mentira e heresia está o mal, mas o próprio mal não pôde resistir e ensinar algo contrário. Quando deparou com o próprio Jesus, eles reconhecemos que tu és o Filho do Altíssimo, que já veio nos importunar. Jesus estava expulsando e eles falaram isso em relação a Jesus. Jesus não queria o testemunho deles. Jesus disse, cala-te, porque Jesus não precisa do testemunho de demônios, mas ele é o Altíssimo. Jesus é o Altíssimo de Deus. Também, como dizemos, o jeovismo traz isso, essa ideia, não é? Essa heresia de um Deus secundário, quer dizer, vários deuses. Quando a gente vê, quando a gente confronta o entendimento que eles têm, mostra que eles creem em vários deuses e nós cremos em apenas um Deus, que é a divindade manifesta em 3 pessoas. E no caso em que estamos estudando, Jesus é Deus, mesma natureza, mesma identidade, a natureza de identidade divina. Então, essa realidade nos arremessa para o entendimento de que não devemos aceitar 3 deuses. Há uma só divindade, um só Deus. Trazendo isso em mente, a gente resiste a essa ideia do movimento dos testemunhas de Jeová. O próprio apóstolo Paulo, ele já declara, ele diz assim, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Deus, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. A Bíblia também ensina e traz para nós que Jesus, que por ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Isso quer dizer, alguém que tem a eternidade em si, alguém que é criador e não criatura, porque por meio dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, trazer esse entendimento, a gente só ratifica a natureza do Senhor Jesus e também
a sua identidade de natureza, relacionamento com o Pai, mas também sua natureza, que é a sua essência. Ele é da mesma essência do Pai. Isso quer dizer a divindade, que é uma só essência. E nós, como consequência disso, somos feitos imagem e semelhança desta essência, com 3 substâncias, como eu já disse, espírito, alma e corpo, mas semelhantes, não iguais a ele. Fomos por semelhança feito ao Deus que se revela a nós e que nos faz semelhante a ele, como também 3 essências, com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, viva a sua vida como alguém semelhante àquele que o criou, porque aquele que o criou se revelou a nós em 3 pessoas e é, na realidade, uma só divindade. Há um só Deus, uma só divindade. Dito isto, eu até estou sendo repetitivo para que nós vivamos o que a palavra diz e não o que o subordacionismo diz, trazendo deuses, ideia de deuses secundário, de um subordinado ao outro, quando na realidade a Bíblia ensina este Deus maravilhoso, que em essência é plural e está sobre a nossa vida. O Verbo se faz carne, habita entre nós e faz uma obra de salvação, fazendo um novo nascimento, realizando um novo nascimento em nós, para que sejamos com Ele co-herdeiros de todas as coisas do Pai. Vivamos isso, vençamos, prossigamos em olhar para a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Que Deus abençoe nessa meditação. É claro que este assunto é vasto, não podemos abarcar em poucos minutos como eu fiz, mas sigamos o que a profundidade bíblica nos revela. Que Deus te abençoe e a sua vida seja regada pela palavra de Deus. Deus te abençoe.